tá? Então aqui o livro é um livro curto, Intolerância à Lactose, substitua 100 ideias de comida para quem tem intolerância à lactose. Do Lactose Não e Hospital Albert Einstein, é a referência que tem disponível aqui de origem desse e-book, desse PDF, tá? Na capa tem algumas imagens, então ele põe aqui: troca leite de vaca por. Já tem meio que uns instrutivos de substituição já na capa, né? Porque tá substitua bem grande escrito aqui. Então, trocar leite de vaca por leite de coco, leite de amêndoas, leite de soja, leite de vaca sem lactose e suco de frutas. Lembrando que não necessariamente para quem tem alergia à proteína do leite, nem sempre esses produtos que está escrito zero lactose, eles vão funcionar, tá? Se comprou um produto zero lactose e ainda assim deu alergia, vai investigar que pode ser tem alergia à proteína do leite, alguma específica ou de uma forma geral. Aqui, troca manteiga por gordura vegetal, óleos, manteiga clarificada, ameixa preta seca, e aqui entre as colocou em receitas e doces. Outros alimentos, fontes de cálcio. Por quê? Porque sempre tem a referência do leite, né, com relação a ser a fonte maior de cálcio. A gente já falou aí no vegano e vegetariano. Tem um livro aí que fala bastante sobre essa questão da substituição e de como tem muitos alimentos que tem esses recursos nutritivos, né? A gente que tem que se informar melhor. Então, outros alimentos, fontes de cálcio. E tem aqui peixes, salmão, sardinha, bacalhau e tilápia. Vegetais de folhas verdes escuras, couve, agrião, espinafre, mostarda e brócolis. Grãos, grão de bico, gergelim, soja, linhaça, quinoa e chia, tofu e aveia. E hoje a gente também tem os queijinhos de castanhas, outros queijos curados feitos a partir de outros processos aí. Então vamos iniciando a leitura aqui. Iniciando, existem 3 níveis de intolerância à lactose, mas independente de qual seja o seu, a atenção em relação aos alimentos que são ingeridos deve ser grande, pois sua saúde e bem-estar dependem desse cuidado. Pode parecer um desafio cortar o leite e seus derivados da alimentação, mas existem diversos alimentos que podem fazer substituições tão interessantes e saborosas. Os leites vegetais são um exemplo. É possível prepará-los com diversos ingredientes, como amêndoas, arroz, coco, entre outros. Para mostrar como é grande a quantidade de pratos saborosos que é possível preparar sem o uso do leite e seus derivados, a seguir apresentamos uma lista com 100 receitas que variam entre café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Café da manhã. 1. Pão de queijo. Essa é uma receita do falso pão de queijo, conhecido como falso pão de queijo. Ele é feito com batata doce, polvilho azedo, óleo vegetal e sal. O resultado é um pãozinho com consistência macia e elástica, muito parecida com a do pão de queijo tradicional. E você vê a base para dar essa liga é o polvilho azedo ali no caso. E aqui ele orienta feito com batata doce, mas há outros elementos ali também que podem ser usados para poder fazer o pãozinho de queijo. 2. Smoothie de morango. O smoothie é uma bebida que pode misturar sucos de frutas, verduras, iogurtes e outros ingredientes. Para um bom resultado, é interessante utilizar os ingredientes gelados,
pois a bebida costuma ter uma consistência cremosa. E essa receita é feita com morango, banana, leite de coco e mel. Então, seria a batida comum, só que você substitui o leite da vaca pelo leite de origem vegetal. 3. Panqueca de aveia. Essa panqueca é uma opção de café da manhã nutritivo, já que é feita com aveia, farinha de linhaça e fermento. A sugestão do autor para essa receita é cobrir as panquecas com melado, banana e nozes. 4. Bolo de amendoim de micro-ondas. Para preparar esse bolo, você só precisa misturar todos os ingredientes e depois levar ao micro-ondas por 3 minutos. Caso você queira incrementar o seu bolo, a autora sugere cobrir com pasta de amendoim e tapioca crocante. 4. Bolo de amendoim de micro-ondas, foi o que foi agora. 3. Leite de amêndoas. Você só vai precisar de 3 ingredientes para preparar essa receita: amêndoas, água filtrada e essência de baunilha. Caso você queira usar o leite para preparar uma receita salgada, basta não acrescentar a essência de baunilha. É que o leite de amêndoas é bem simples, você bate com água e coa. Bate bastante, né? E toda vez que se faz leite de algum tipo de castanha, costuma-se deixar a castanha de molho, trocar a água do molho ali durante 24 horas, pelo menos umas 3 vezes antes de fazer o leite. E algumas castanhas o leite precisa ser fervido depois para ter durabilidade se for guardar na geladeira, porque senão ele coalha logo em seguida e não fica utilizável como leite. 6. Pão de forma. Além de ser sem lactose, essa é uma receita que também não contém glúten. A autora preparou 2 receitas e fez com a massa pães, muffins e uma torta de atum. 16. Iogurte de macadâmias. Para preparar essa receita, você só vai precisar de amêndoas, água, suco de limão e goma de xantana. Macadâmias. E devem ser deixadas de molho por no mínimo 8 horas antes de começar a preparar a receita. Mas depois disso, o preparo é bem rápido. 17. Muffins de banana e amêndoas. Para fazer essa receita, a autora sugere usar o resíduo que sobra do preparo do leite de amêndoas, o que é uma boa forma de aproveitamento de alimentos. Essa receita deve ser consumida em até 2 dias, pois os ingredientes são muito frágeis. 18. Rósea de canela. Além de a massa da rósea ser sem lactose, a autora dessa receita ainda ensina a fazer uma cobertura e um recheio sem lactose. O resultado é uma rósea macia e doce. 19. Pão integral com aveia. Esse pão integral tem uma massa macia e não precisa sovar. Além de aveia, a massa leva castanha de caju, que dá um sabor especial ao pão. Depois que a massa estiver pronta, é preciso deixá-la descansar por 10 minutos e depois levar ao forno por 40 minutos. Rende 2 pães médios. 20. Granola caseira. Preparar a sua própria granola torna esse alimento muito interessante, pois você pode variar os ingredientes sempre que sentir vontade. Para essa receita, o autor usou amêndoas, castanha do Pará, aveia em flocos, óleo de coco, melado, canela em pó e sal. Para preparar, você só precisa picar e misturar todos os ingredientes e depois levar ao forno por 20 minutos. Almoço. 7. Pão de milho. Essa receita é levemente adocicada e sua textura é muito macia. Como essa é uma receita grande, o conselho é fazer 4 pães com a massa. 8. Pão integral. Essa é uma receita que, além de ser sem lactose, também é sem glúten. Como a massa é feita no liquidificador, o seu preparo é muito rápido e simples e o resultado é um pão saboroso e macio. 9.
Pão de chia. Os principais ingredientes usados para preparar esse pãozinho são mandioca, polvilho doce ou azedo e chia. O resultado é parecido com um pão de queijo. Bolo de maçã. 10. Bolo de maçã. Essa receita fica com uma aparência e um sabor muito atrativos. O bolo tem pedacinhos de maçã e nozes na massa e a autora também ensina a fazer uma cobertura com a fruta. 11. Geleia de jabuticaba. Para preparar essa geleia, você só vai precisar de jabuticabas e açúcar. A geleia é super simples de ser feita e combina com pães, bolos, biscoitos ou qualquer outro alimento que você quiser acrescentar um gostinho doce. 12. Bolo de fubá. Esse bolo de fubá tem uma textura bem leve e macia. O seu preparo é simples e deve ir ao forno entre 20 e 30 minutos. A autora sugere colocar a massa para assar em formas de cupcake, tornando-o prático para levar com você para qualquer lugar. 13. Iogurte de coco. Para preparar essa receita, você só vai precisar de 4 ingredientes: leite de coco, agar-agar, adoçante e suco de limão. Você pode comer com frutas, granola e outros ingredientes. O agar-agar seria um substituto da gelatina, né? E ele faz também aquele processo, a mesma coisa que você consegue o resultado usando gelatina comum, é uma gelatina natural. 14. Bolo salgado de cenoura. Essa é uma receita feita ao liquidificador, então é super prática. Depois de misturar os ingredientes na ordem certa, é só levar para assar. 15. Muffin de blueberry. O blueberry, ou mirtilo, como é chamado no Brasil, é uma fruta muito comum na Europa e nos países da América do Norte. Mas por aqui também é possível, no Brasil também é possível encontrá-lo nos grandes mercados ou em casa de produtos naturais na sua versão seca. A autora sugere misturar a massa em uma tigela e depois levar para assar em forminhas. 21. Risoto de palmito e tomate seco. Essa é uma receita de risoto que foge do tradicional, já que usa arroz comum e não leva vinho. Para deixar com uma cremosidade parecida com a das receitas tradicionais, o autor usa polvilho doce. 22. Mac and cheese. Essa receita de macarrão com queijo é bem comum nos Estados Unidos. O molho dessa receita não leva queijo, mas fica com um gosto bem parecido com o do tradicional. 23. Risoto de alho poró. Esta é outra receita que o autor resolveu substituir o arroz próprio para o risoto por um arroz comum. Mas nesse caso, o arroz escolhido foi o integral, para dar a cremosidade típica do prato. Foi acrescentado um creme de castanha. 24. Nhoque de abóbora. Essa é uma receita bem prática. Para preparar a massa desse nhoque, você só vai precisar de abóbora, farinha de trigo, azeite, sal e temperos. Depois de misturar todos os ingredientes, basta esticar a massa, cortar em cubinhos e colocar em uma panela com água quente, até que os cubinhos comecem a subir, boiar. O molho pode ser o da sua preferência. 25. Macarrão de pupunha. O macarrão de pupunha pode ser comprado pronto no mercado ou ser feito em casa, com a ajuda de um ralador. Já para acompanhar, a autora ensina um molho bechamel com leite de castanha do Pará. 26. Moqueca de banana. A banana escolhida para participar dessa receita é a da terra. Esse prato é uma boa opção para acompanhar arroz, farofa, quinoa e qualquer outro prato que seja agradável ao seu paladar. 27. Lasanha bolonhesa com espinafre. Essa é uma receita que, além de não ter lactose, também é livre de glúten, já que sua massa é feita com mandioca. A montagem da lasanha intercala camadas de molho branco e molho vermelho, além de queijo e presunto. 28. Panqueca coreana. Essa panqueca é um pouco diferente, já que o seu recheio é misturado à massa.
O recheio é feito, então, com abobrinha, pimentão e cebolinha. Para acompanhar, a autora ensina a preparar um molho picante. O preparo é simples, rápido e o resultado, um prato nutritivo. 29. Pizza. Para preparar essa pizza, você só precisa misturar todos os ingredientes, abrir a massa com o rolo, cobrir com molho de tomate e levar para assar por 15 minutos. Depois disso, é só cobrir com seu recheio favorito e levar para assar por mais alguns minutos. 30. Ratatouille. Os ingredientes principais para preparar esse prato são a berinjela e o tomate. Tendo os dois, você pode escolher os vegetais que mais lhe agradam para montar o prato. O preparo consiste em colocar todos os ingredientes cortados em uma forma, temperá-los e depois colocar em uma forma com papel alumínio e levar para assar por 20 minutos. 31. Lasanha de abobrinha. Nessa receita, a massa de lasanha é substituída por abobrinha cortada em fatias. Os outros ingredientes para montar as camadas são creme de castanha, tomates e molho pesto, além de temperos. 32. Bobó de shiitake. O bobó é um prato da culinária afro-brasileira. 2 ingredientes importantes para o preparo do prato são purê de mandioca e leite de coco. Nessa receita também é usado shiitake, abóbora, pimentão e diversos temperos. Arroz acompanha muito bem este prato. Escondidinho de frango. Esse escondidinho é feito com mandioca, salsa, que você só precisa descascar, cozinhar e espremer. Já o recheio é feito com frango desfiado, cebola, tomate e temperos. Então, até aqui ficam essas dicas, só para ter uma ideia, que são 100 receitas, só que ele fala de acordo com a autora. E no livro, aqui até o final, ele não tem essas receitas explicadinhas, né? É só um indicativo de como é que você pode ir aí fazendo substituições, como é que você monta combinações. E como esse PDF que eu tenho aqui, no caso, ele não apresentou o autor, não tem como dar o indicativo. Então, nós continuamos o livro com um novo livro explicando sobre questões da lactose mais aprofundadas.